Nevomelanoma é uma pergunta de milhões, muda a vida do paciente, muda a vida do médico, ninguém gosta de dar esse resultado. Nós, patologistas, temos medo de dar esse laudo. A gente conhece alguém que já foi processado, já ouviu falar de alguém que já foi processado porque não deu melanoma e era melanoma, ou porque deu melanoma e não era melanoma. E só não erra quem não pratica. E quanto mais a gente estudar, mais praticar, mais imune a gente vai ficar aos erros. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, espero que todos estejam vendo a minha página rolar, umas fotos de nevos e melanomas. Essas fotos eu vou repetir para vocês no final da aula e queria que vocês dessem a opinião de vocês, nevo ou melanoma. Essa é uma aula direta, essa é uma aula de dermatopatologia básica de nevo e melanoma. Não vou entrar em casos difíceis e casos borderline. Então, repetindo, a gente vai conhecer os nevos melanocíticos convencionais, salientando as diferenças deles com os melanomas. Ainda vou falar de nevo azul e nevo de Spitz, e nevodisplase. O nevo melanocítico é uma neoplasia benigna de melanócitos, ou congênita ou adquirida. É bem documentado que existem mutações de BRAF ou NRAS, além de outras mutações. E essa neoplasia, então, é uma proliferação de células redondas a ovais que crescem em ninhos. Todo mundo sabe reconhecer um nevo na clínica, mesmo que a gente não seja dermatologista. Agora a gente vai aprender a reconhecer um nevo melanocítico na patologia. O que é neoplasia benigna? Geralmente uma proliferação bem delimitada, de bordas bem delimitadas, de crescimento expansivo, de crescimento lento, que não tem capacidade de metástase, tá? Os nevos melanocíticos, eles têm são teorias de origem dos nevos melanocíticos. Então, a gente tem melanócitos, que são células dendríticas, com núcleo localizado na camada basal da epiderme, e os nevos seriam melanócitos modificados. Então, as células névicas perdem os prolongamentos dendríticos, se tornam redondas e agora se agrupam em ninhos. Lembrando que assim é o aspecto do melanócito normal à esquerda. Existe uma teoria de que os nevos começam juncionais, depois existe uma caída de células névicas para a derme, se tornando então nevos melanocíticos compostos, e depois sumindo o componente juncional epidérmico, virando nevos melanocíticos intradérmicos ou somente nevo melanocítico dérmico, tá? Então, quando as células névicas estão na epiderme, a gente chama de nevo melanocítico juncional. Quando elas estão na epiderme e derme, nevo melanocítico composto. E quando as células névicas estão na derme, a gente chama de nevo melanocítico intradérmico ou dérmico. Quando as células névicas estão só na epiderme juncional, a gente tem as máculas, não existe elevação de superfície. Quando as células névicas adentram a derme, já existe uma pápula, então existe uma elevação da superfície. E os intradérmicos também fazem projeção de superfície, de volume, a gente tem pápulas, tá? Então, olhando como eles são. Aqui a gente tem a epiderme, e todas essas bolas grandes são ninhos, e cada ponto menor desse é uma célula névica. Então, aqui a gente tem um monte de núcleos e citoplasma com bastante melanina. Então, aqui eu tenho um ninho, aqui eu tenho outro ninho, aqui eu tenho outro ninho, outro ninho, outro ninho, outro ninho, outro ninho. Isso daqui é totalmente o contrário de um melanoma. O melanoma mostra para a gente ninhos de tamanhos irregulares, mostra para a gente células não mais névicas, mas melanócitos malignos, subindo aqui na epiderme, que a gente chama de ascensão pagetoide. O melanoma costuma mostrar, além de ninhos de tamanhos diferentes, de formatos irregulares, ninhos que se fundem, que se beijam, e também uma proliferação lentiginosa de melanócitos, tá? O que é uma proliferação lentiginosa de melanócitos que a gente costuma ver no melanoma? É uma proliferação de melanócitos ou células névicas lado a lado, sem formar um ninho. Vou mostrar já já para vocês. Aqui embaixo a gente tem uma epiderme e vários ninhos de células névicas, ok? Então, isso é o oposto do melanoma. Quando a gente vê isso, a gente fica tranquilo que se trata de um nevo. Nevo melanocítico juncional, porque esses ninhos, eles estão dentro da epiderme, eles ficam no topo dos cones, né? Uma coisa importante para a gente ter, para diferenciar com melanoma, é que nas lesões benignas, os nevos, os melanócitos, costumam estar no topo dos cones. E nas lesões malignas, além de topo dos cones epidérmicos, a gente vê que essa área entre os topos vão estar com alguma proliferação melanocítica. Então, aqui eu tenho dois ninhos pequenininhos de células névicas, e essas células névicas têm núcleo redondo, um igual ao outro, sem chamar atenção em termos de hipercromasia, que é uma coloração mais forte do núcleo,
sem chamar a atenção em termos de cariomegalia, ou seja, esse núcleo não é maior do que um núcleo de um queratinócito do lado, e outras coisas que a gente vai ver mais para frente. O nevo melanocítico juncional acral, ele assusta mais, tanto na clínica quanto na histopatologia. E aqui, quando a gente fala de região acral, eu queria dizer para vocês que existe, não sou eu que estou inventando, um dado muito importante para a lesão ser benigna ou maligna de localização acral, quando ela é uma lesão melanocítica, que é o tamanho da lesão e a idade do paciente. Então, você falar para o patologista que essa é uma lesão pequena, de 4 milímetros, e esse paciente tem 28 anos, ele vai ficar feliz. Não é que ele vai deixar de olhar a lâmina e já vai dar um diagnóstico de nevo, é que ele vai relevar muitas características que assustam no nevo acral. Então, o nevo acral, a gente sabe que ele costuma ter mais proliferação lentiginosa, que ele costuma ter ascensão pagetoide. Aqui não tem, tá, gente? Aqui não tem ascensão pagetoide. Aqui tem um ninho aqui, tem outro ninho aqui, e alguma proliferação lentiginosa de melanócitos. Isso é um nevo juncional acral, sem displasia, sem nada. E o nevo melanocítico composto? Ele tem ninhos na epiderme e ele tem os ninhos na derme. A derme, às vezes, o ninho fica meio grudado um com o outro, né? Aí fica, às vezes, uma massa sólida de células nétricas. Mas tem aqui um núcleo, outro núcleo, outro núcleo. Esses núcleos são fraquinhos em termos de coloração. Eles não são aquele roxo escuro. Eu posso ver um nucleolo ou outro, mas se tem uma coisa que a gente não pode ver num componente dérmico, é mitose. Estou dizendo que tem mitose e é melanoma? Não. Às vezes você vê um nevo muito típico de nevo, que não te assusta em nada, e você vai lá e acha uma mitose. Aí você tem que investigar se a paciente está grávida, se o paciente faz uso de alguma medicação, precisa investigar o motivo dessa mitose. Então, a gente tem o componente juncional, caracterizado por ninhos, mais ninhos, e aqui a gente vê uma proliferação lentiginosa, às vezes, tá vendo aqui? Qual que é o normal, gente? O normal é a gente ter um melanócito, 5 queratinócitos normais. Aqui a gente tem um melanócito, 2, 3, 4, um do lado do outro. Não existe aquele intervalo de queratinócitos entre os melanócitos. E é isso que é definição de lentiginoso. O que é lentiginoso? Quando eu tenho um melanócito do lado do outro. Quebrando a regra de um melanócito, 5 queratinócitos, um melanócito. Lentiginoso é maligno? Não. A gente vê esse padrão de crescimento lentiginoso no lentigo simples, no nevo lentiginoso, que pode ser juncional ou composto, tá? Só que a gente vê também lentiginoso em lesões malignas, como, por exemplo, o lentigo maligno, o nevo acral lentiginoso, tá? E até melanoma extensivo superficial vai mostrar uma proliferação lentiginosa. Então, o que importa em termos de lentiginoso é você olhar o todo da lesão. Esse lentiginoso, ele para aqui? Para, dá uma trégua, aí ele volta. Tá vendo aqui que é normal? Aqui tem um melanócito, 3 queratinócitos. Então, já interrompeu o padrão lentiginoso. Quando que o padrão lentiginoso preocupa? Quando ele começa a ser extenso, você vai delimitando ele e ele não dá uma folga. Aqui tem lentiginoso, aqui tem um ninho, aqui tem mais um pouco de lentiginoso, aqui parou, né? Então, o padrão lentiginoso vai preocupar se tiver atipia, se ele for muito extenso, se ele tiver num contexto de ascensão pagetoide. Não é para você tacar maligno quando você enxerga uma coisa lentiginosa. Por exemplo, esse nevo aqui da direita, eu tenho um ninho aqui, outro ninho aqui e um monte de proliferação lentiginosa. Mas a gente está vendo um corte que às vezes dá a impressão que ela é contínua, essa proliferação lentiginosa. Mas se você olhar aqui, que é em cima da papila dérmica, em cima da derme papilar, você tem um melanócito, mais queratinócito, outro melanócito. Isso eu já não chamo de lentiginoso, porque tem um espaço entre dois melanócitos, tá? Estou aumentando aquela área que eu pus para vocês nessa região aqui, ó. Essa área aqui agora aumentada, tá? Então, tá vendo um ninho. As células névicas são normocoradas, da mesma intensidade do que um núcleo de um queratinócito. Quando que uma célula névica tem hipercromasia? Eu comparo com o núcleo do queratinócito do lado. O núcleo do queratinócito é igual ao núcleo do melanócito. Se esse núcleo aqui tiver roxão, a gente vai ver isso no nevo displásico, a gente chama de hipercromasia. E é um dos critérios de atipia celular. Eu ter um nucleolo proeminente, gente, também não vai fazer o diagnóstico de nevo displásico nem de melanoma, tá? Vocês vão ver que é um tempero de várias coisas juntas que vão fazer um diagnóstico de nevo displásico ou de melanoma. Aqui, por exemplo, eu estou vendo uma proliferação lentiginosa, ó, um melanócito, outro melanócito. Como é que eu sei que é melanócito? Tem halo claro e não é normal isso aqui, né? O normal é ter um melanócito, 2, 3 queratinócitos, lembrando que a gente está em 2 planos, pode ser que tenha mais queratinócito entre esses 2 melanócitos que eu estou apontando aqui, tá? Então, a proliferação lentiginosa aqui vai fazer eu chamar isso aqui de nevo melanocítico composto lentiginoso. Vai dar uma cor mais pretinha na lesão. Toda lesão que fica mais preta, ela assusta o clínico. E aqui na derme, a gente tem os ninhos de células névicas. Aqui tem um núcleo, um nucleolo,
núcleo e nucleolo. Repetindo, esse núcleo não está mais curado do que um núcleo normal. E depois o nevo melanocítico dérmico ou nevo melanocítico intradérmico a gosto do freguês. A epiderme, ela não tem célula névica, mas ela costuma mostrar abaulamento, tá? Abaulamento por o quê? Por esse crescimento de células na derme. Isso vai fazer uma elevação da epiderme, você vai enxergar uma pápula, ok? Cada ponto roxo, então, que está aqui na derme, é um núcleo de célula névica. E o que que eu faço para diferenciar de um melanoma nevoide, por exemplo? Você vai olhar essas células com cuidado e vai ver que existe um gradiente de células. As células mais superficiais névicas costumam ter melanina no citoplasma, o citoplasma é abundante. Essas células névicas mais baixas aqui, elas perdem a melanina e o citoplasma fica menor, ou seja, elas ficam parecendo linfócitos, só o núcleo de célula névica. E as células aqui de baixo, elas começam a se tornar desagrupadas. Calma aí, onde eu tô aqui? Desagrupadas e às vezes começam a se tornar em formato fuso celular. Então, esse gradiente de células fez elas serem chamadas de células tipo A, que são névicas propriamente ditas, células tipo B ou linfóides, parecida com linfócito, e as células tipo C, mais isoladas, às vezes fusiformes, recebendo o nome de células fusiformes ou neuroides mesmo. O melanocítico intradérmico, chega uma hora que você pega o jeitão e já dá o diagnóstico de longe, né? Células tipo A, tipo B, tipo C. E chegando mais pertinho das células névicas tipo B, são essas daqui, né? O núcleo parece linfócito, só que, veja bem, ela ainda se agrupa em ninhos, né? Então a gente tem ninhos na maioria das vezes. Os núcleos não estão hipercorados. Aqui embaixo a gente está vendo os núcleos. Existe um citoplasma ainda, tá? Ele já não tem pigmento de melanina, ao contrário das células mais superficiais, que são as células tipo A. E como eu falei para vocês, as células tipo A, tipo B e tipo C. Vocês percebem que aqui embaixo a célula tipo C começa a ficar isolada, mais distante uma da outra, sem formar ninhos, às vezes em fila indiana, uma atrás da outra, e chega uma hora que ela acaba, né? O nevo melanocítico intradérmico às vezes está só na derme papilar, às vezes ele está na derme reticular profunda, acompanhando anexos, vai variar de caso para caso. Agora eu estou dando um close nas células tipo A do nevo dérmico, que são as células que têm pigmento de melanina no citoplasma. Os núcleos são uns iguais aos outros, eles não são hipercorados, não têm figuras de mitose, né? A gente sabe que se a gente fizer uma coloração de imunohistoquímica para HMB45, que marca células névicas e células melanocíticas, tanto benignas quanto malignas, o HMB45 ele mostra um gradiente, ele fica mais forte aqui em cima e começa a rarear nas células mais profundas, tá? Então, esse gradiente de HMB45 ajuda a gente a fazer diagnóstico de nevo melanocítico intradérmico. E um close nas células tipo C. Aqui em cima, então, ninhos de células névicas, células tipo B. E aqui embaixo, células névicas tipo C, isoladas umas atrás das outras, fila indiana. E ainda não mostrei para vocês, mas ó, às vezes algumas delas podem ter formato mais alongado, tipo fusiforme. Como, por exemplo, essa daqui, que a gente vê aqui embaixo. O nevo melanocítico dérmico pode ficar em volta de anexos. Aqui vocês estão vendo ele, um ducto de glândula écrina, uma outra parte do ducto de glândula écrina, e as células névicas, os pontinhos roxos, em volta. E isso pode acontecer também em volta de folículo piloso, tá? O nevo melanocítico congênito, ele é parecidíssimo com o nevo melanocítico convencional. O que faz o diagnóstico dele é que ele está presente ao nascimento. É uma condição comum e ele é classificado em pequeno, médio e grande ou gigante. Você pode usar grande ou gigante. Até 1,5 pequeno, médio entre 1,5 e 20 centímetros de diâmetro, e o grande ou gigante acima de 20 centímetros. Essa classificação é importante porque os grandes ou gigantes têm risco aumentado de ter um melanoma dentro do nevo, tá? Esse é um paciente que vai ser seguido, né, gente, pela dermatologista, pelo pediatra, sempre procurando uma área de elevação, de pápula, de nódulo e tendo submetido a exérese para saber se não são aqueles famosos nódulos proliferativos do nevo congênito ou se são melanoma. A gente sabe que os nevos melanocíticos congênitos podem regredir em tamanho. E indo agora para nevo azul, que é um nevo diferente, ele é um nevo não de células névicas, mas de melanócitos. Então, se você olhar essas células de perto, elas vão ter prolongamentos dendríticos iguaizinhos aos melanócitos. O nevo azul, por definição, ele é somente dérmico, tá? Se tiver um componente epidérmico, a gente vai ter que pensar num nevo combinado, ou seja, dois tipos de nevos diferentes na mesma lesão.
Então, você vai ter que pensar nevo azul mais um nevo juncional, tá? Para explicar o componente juncional, porque nevo azul é uma proliferação de melanócitos, células fusiformes alongadas, que são os melanócitos, dendríticas, e a produção de melanina em toda a espessura, né? E a gente sabe que essa produção de melanina mais baixa é que faz a aparência clínica de azul. Então, quando você olha um pigmento preto na derme profunda, a reflexão desse pigmento junto com a reflexão de fibras colágenas vai fazer a aparência clínica de nevo azul. O nevo azul, ele é uma proliferação mal delimitada na derme de células fusiformes e pigmentadas. A gente precisa chegar pertinho e ver se não existe atipia celular, se não existe mitose, porque existe o nevo azul maligno, que nada mais é que um melanoma, né? Originado em nevo azul. Bom, tá vendo as células do nevo azul como são? São melanócitos, são células alongadas, com presença de pigmento de melanina. E vocês estão vendo as fibras colágenas aqui, às vezes grossas, espessadas e aprisionadas por essas células melanocíticas fusiformes. Mais figuras de pertinho do nevo azul, mostrando essas células melanocíticas com pigmento de melanina, formando uma proliferação que não é muito bem delimitada, mas a gente consegue ver que existe uma proliferação. Pigmento de melanina, um núcleo bem aumentadão de célula de nevo azul, tá? É uma célula fusiforme. Olha que bonitinho, um capilar, um endotélio, uma hemácia. A gente nunca pode perder a chance de ver coisas bonitas. Então, o nevo azul, ele tem um respeito pela hipoderme. Ele chega aqui na hipoderme e ele para, ele estaciona, ele vai chegando, chegando, opa, encontrei um adipócito, daí ele começa a frear, ele faz esse formato de, sabe o sino, boca de sino, assim? Ele faz um dumb shape, né? Deixa eu ver se eu mostro numa lesão. Tá vendo que ele faz esse formato? É muito importante a gente reconhecer na profundidade da lesão do nevo azul, tá vendo? Ele vai fazer uma roceladinha, tá? Tá vendo, gente? Ele chega na hipoderme, ele pega uma ou outra célula adipocítica e respeita. Parecido com o dermatofibroma, que respeita a hipoderme. O nevo azul fez a mesma coisa. Às vezes, o nevo azul não é tão pigmentado, tornando o diagnóstico mais difícil, tá? Você enxerga só as células fusiformes, aí você pode ter dificuldade de fazer diagnóstico diferencial, até com dermatofibroma. E o nevo de Spitz, né? Em termos de prova TED, gente, eu nunca vi cair uma figura de nevo de Spitz nos últimos 7 anos, que eu venho analisando a segunda fase. Nunca vi cair um nevo azul. O que cai é o quê? É nevo ou é melanoma? Em diferentes localizações, na unha, na pele normal, na pele acral, na pele da mama. Isso é um melanoma ou é uma doença de Paget? Eles estão querendo saber se você sabe critérios histológicos de nevo e melanoma. Então, falando em critérios histológicos de nevo de Spitz, vamos começar por um critério muito importante que não é relacionado à célula em si, mas à epiderme. A epiderme no nevo de Spitz é uma epiderme espessada, com acantose, tá? Isso é uma coisa, uma dica valiosa, porque o nevo de Spitz ele tem atipias feias, um nucleolo mais proeminente, uma célula maior, um núcleo diferente do outro. O que é um núcleo diferente do outro? Pleomorfismo nuclear. Várias formas de núcleo, tá? Então, quando a gente vê esse ninho névico, se você olhar esse ninho do nevo de Spitz e comparar com o nevo convencional, você vai ver que esse ninho ele é alongado, tem formato de cacho de banana, enquanto que o nevo juncional ou composto, o ninho era redondo, a gente podia pegar um compasso e abrir. Aqui não, parece um cacho de banana. Não foi eu que inventei o cacho de banana, tá? Se você não está enxergando o cacho de banana, eu vou mostrar as bananas aqui. Uma banana, uma banana, banana. Pigmento de melanina, às vezes tem, às vezes não tem. E as células costumam ser também fusiformes e às vezes redondas, epitelioides ou ovais, tá? O nevo de Spitz, ele pode ser juncional, ele pode ser composto, ou ele pode ser só derme, tá? Então, o nevo de Spitz, que um dia já foi chamado de pseudomelanoma, melanoma infantil, desculpa, o nevo de Spitz já foi chamado de melanoma infantil, a gente já teve crianças fazendo esvaziamento axilar por ter esse diagnóstico de melanoma. Descrito por Sophie Spitz como melanoma infantil, tá? Depois, um melanoma infantil com ótimo prognóstico, porque nenhum dos linfonodos tinha metástase, e aí foram ver que, na verdade, tratava-se de uma lesão benigna, ou seja, uma lesão névica. Olhando de perto cada célula névica do nevo de Spitz, olha aqui. Tudo bem, ela é maior, o núcleo é maior. Se você for comparar com o núcleo de queratinose, ele pode ser maior. Você fala, então tem coisa, a gente tem umas licenças poéticas no nevo de Spitz, tá? Esse é o cacho de banana. Você achou que parece? Um monte de banana. Tem gente que fala pingo de chuva. Você percebe que existe um formato alongado do ninho, né? Não percebi nada, achei igual. Então, a gente, quando
Tá vendo que os ninhos no névoa de Spitz, eles não são redondos, eles são alongados também, e as células alongadas também. Olha essas células horrorosas, elas costumam, às vezes, ser hipercromáticas, né? Mais curadas do que o núcleo de um queratinócito normal. Então, o névoa de Spitz é uma lesão que a gente tem que ter cuidado para fazer diagnóstico, especialmente em adultos. Quando criança, você fica mais corajoso, tá? O névoa de Spitz pode ter núcleo proeminente, um núcleo mais corado, um núcleo maior, várias formas de núcleo, coisas que a gente não viu até agora no névoa melanocítico convencional. Esse é um componente dérmico, olha que horroroso. Nem parece névoa. Se você não tiver a lesão inteira, você vai falar: o que é isso aqui? Onde eu tô? Isso é uma neoplasia fotocelular? O que se trata, né? Mas são células névicas do névoa de Spitz, células névicas na derme. Então, o névoa de Spitz pode, inclusive, ter uma proliferação lentiginosa de melanócitos, pode ter um certo grau de ascensão pagetoide. Os melanócitos isolados chamam mais atenção, são mais destacados. Aqui a gente tem ninho redondo, mas para chamar de névoa de Spitz, a gente tem que ver o ninho alongado, as células alongadas, maiores, com núcleos maiores, do que o névoa convencional. Aqui tem só melanina, só derrame pigmentar. E uma coisa muito legal do névoa de Spitz, quando você enxerga o tal do corpo de camino, que foi descrito por uma patologista Ideco Camino, que olhou e falou: olha, esse corpo aqui, essa bolota rosa, está muito visto no névoa de Spitz. Por um tempo ele foi considerado patognomônico de névoa de Spitz, mas já começaram a achar essa bolota rosa nos melanomas, e aí o corpo de camino não é mais tão patognomônico de névoa de Spitz. O que é o corpo de camino? É essa bola rosa grande na epiderme. Não vai chamar isso de queratinócito apoptótico, porque o queratinócito apoptótico tem o tamanho de um núcleo de um queratinócito. Só que é um núcleo rosa, que morreu. Aqui caberiam dezenas de núcleos de queratinócito. Isso na verdade, é membrana basal, colágeno, uma mistureba de coisas. Talvez tenha uma participação de queratinócito, mas não é o queratinócito apoptótico, é muito maior. Se vocês olharem, esse névoa de Spitz, ele tem até ascensão pagetoide. Névoa de Spitz, gente, quem vai fazer dermatopatologia, é uma coisa que tem que ler, por exemplo, no livro de patologia melanocítica, por exemplo, pegar um livro do esqueci o nome da Califórnia, do Lebois, onde ele vai mostrar os trocentos tipos de névoa de Spitz. Eu estou mostrando um para vocês, tá? Névoa de Spitz pagetoide, névoa de Spitz desmoplásico. E por fim, na aula de névoa melanocítico displásico. O que é o névoa melanocítico displásico? Ele começa com uma suspeita clínica, é um névoa que tem assimetria, borda irregular, mais de uma cor, um diâmetro maior, ou ele mexeu. Vocês perceberam que eu falei o ABCDE, que a gente usa para critério de melanoma? Então, é isso mesmo, a gente usa o ABCDE para pensar em melanoma e também para pensar em névoa melanocítico displásico. E qual que é o cutoff de melanoma e névoa displásico no ABCDE? Não existe. É bom senso, tá? E sempre vai existir uma dúvida, se é um névoa displásico ou é um melanoma, né? Então, quando o clínico olha um névoa que tem esses critérios, que foge da mácula bem delimitada, de uma cor só, ou da pápula bem delimitada, ele fala névoa atípico, porque névoa displásico é um termo só patológico, né? Quando ele coloca névoa atípico, ele está pensando num displásico. Dermatoscopia ajuda bastante. O névoa melanocítico displásico, gente, não sou eu que inventei, mas a OMS, que é o nosso grande guia de tumores de pele, não só de pele, né? Então, a gente tem os livros da OMS ditando a patologia, os tumores, a patologia dos tumores. E o névoa melanocítico displásico, ele é considerado intermediário entre o névoa melanocítico comum, convencional, e o melanoma. Intermediário em todos os sentidos, em termos de histologia, ele não é igual ao névoa melanocítico comum, nem ao melanoma. Em termos de genética, ele não tem as mesmas mutações que o névoa melanocítico comum e o melanoma. Ele fica bem no meio do caminho. Porém, não estou dizendo que e vai existir sempre essa progressão displásico e melanoma. Até porque a gente sabe que uma menor parte dos melanomas vem de um displásico. E, portanto, a maior parte dos melanomas não surgem de névos, nem de névos displásicos, surgem de novo, do nada. Virei melanoma. Tudo bem? Então, o que significa o névoa displásico? Ele é um marcador de risco para melanoma, especialmente se o névoa tiver displasia de alto grau. O névoa displásico, ele precisa ser graduado em névoa displásico de baixo grau e névoa displásico de alto grau. Se eu tiver muitos névoos, vou ter um marcador de risco para melanoma maior. Então, eles são muito mais marcadores de risco do que potenciais precursores para melanoma. Mostra mutação em BRAF e RAS, pode ser esporádico ou familiar, muito mais comum ser esporádico. E as características histológicas que eu vou passar, vou até caprichar, porque a plateia merece, a gente precisa ter critérios arquiteturais, critérios citológicos e um tamanho mínimo de 4 milímetros na clínica. 5 milímetros
na clínica e 4 milímetros na patologia, porque a patologia sempre encolhe um pouco os materiais, tá? Esse negócio de tamanho é uma coisa muito nova, que está na última edição da OMS, e o pessoal fez extensa revisão dos nevos menores que 4 milímetros de diâmetro, estou falando em diâmetro, e viram que eles não carregavam risco nenhum de melanoma. Então, para que chamar esses nevos de displásico? Só para fazer alarde. Então, os critérios arquiteturais histológicos do nevo displásico são fusão de ninhos. Aqui você está vendo que tem 2 cones. Cada cone tem um ninho e o outro ninho. Esse ninho deu um beijo no outro, misturou com o outro. Esse aqui está querendo grudar, né? Outro critério arquitetural, a tal da fibroplasia papilar. Esse colágeno que começa a contornar os cones epiteliais, essa fibrose. Outro critério arquitetural, presença de linfócitos na derme. Aqui está meio misturado um componente névico, tem um pouco de linfócito. Então, os linfócitos, eles enxergam melhor que a gente, eles chegam antes da gente. Onde tem linfócito, você deve estar atento numa lesão melanocítica. Calma, existe nevo recidivado, existe nevo inflamado. Não estou falando que toda vez que tiver linfócito vai ser melanoma, mas fique atento onde tiver um grupinho de linfócitos, especialmente no melanoma in situ, entre aspas. Se você enxerga bastante linfócito na derme, fique esperto, porque deve ter uma célula melanocítica maligna na derme que você não está enxergando e que o melanócito já enxergou. São dos poucos critérios de indicar imunistoquímica em melanoma in situ, para você afastar uma possível invasão de melanoma in situ, tá? Nesses casos que tem bastante inflamação linfocitária na derme. Então, critérios arquiteturais, fusão de ninhos, fibroplasia papilar, gente que chama de fibroplasia concêntrica, papilar porque está na derme papilar, e infiltrado de linfócito. A proliferação lentiginosa também é um critério arquitetural, tá? Que você enxerga, o lentiginoso é uma alteração arquitetural. Aí, se você vai ver se o lentiginoso é feio ou bonito, aí é outra coisa. Ok? Agora, os critérios citológicos do nevo displásico são aumento do tamanho do nevo, do núcleo do nevo. O núcleo do nevo, da célula névica, ele tem o mesmo tamanho no máximo ou menor do que o núcleo do queratinócito que está em volta, tá? Se a célula névica começa a ter um tamanho igual ao do núcleo do queratinócito basal, ou então começa a aumentar, a ser maior que o núcleo do queratinócito basal, você já pode dizer que essa célula névica tem cariomegalia. Outro critério importantíssimo é se esse núcleo se cora mais do que o núcleo do queratinócito. Isso se chama hipercromasia nuclear, tá? Mitoses aqui deve preocupar bastante a gente, já deve começar a fazer você pensar em melanoma. E essa variação de tamanho de núcleo de uma vez, uma e meia vez de nucleolo proeminente é que vai fazer a classificação de um nevo displásico em displasia de baixo grau e displasia de alto grau. A gente pode planejar uma aula só de nevo displásico também. A síndrome do nevo displásico, que uma definição meio vaga na literatura, mais de 100 nevos, né? Ela tem uma chance de 100% de ter um melanoma, perto de 100%. Isso se você não fizer acompanhamento. É um pouco exagerado, mas é o que eu encontrei na literatura. Uma síndrome autossômica dominante, encontramos mutações desses genes, tá? E aquilo que eu falei para vocês do ABCDE, que é o que a gente segue, são critérios clínicos, isso até o público leigo sabe, né? Então a gente precisa saber bem, né? Precisa saber que A é de assimetria, dividiu a lesão no meio. Uma metade é diferente da outra. Bordas regulares no benigno e irregulares no maligno. Uma cor no benigno, várias cores no maligno. Diâmetro de até 6 milímetros, ou 0,6 centímetros. Benigno, mais do que isso, maligno. Evolução, não mexe, não muda. Evolução, cresce, sangra, coça, é característica de maligno. E a gente pode pôr aqui displásico barra maligno. Aí você olha essa coisa horrorosa, você fala, meu, passou do limite. Muita cor, muito irregular, muita assimetria. Mas alguns podem dar muita dúvida se são displásicos ou malignos, tá? Então, nevo displásico, vocês conseguem perceber o quê? Tem um beijo, um critério arquitetural. Precisa ter todos os critérios arquiteturais? Não. Posso ter só um beijinho, mas precisa ter critério arquitetural, critério citológico e agora o tamanho, entendeu? Pode ter só um de cada, você já está autorizado. Então, aqui eu tenho fusão de ninhos, aqui eu tenho uma certa fibroplasia papilar, aqui eu tenho uma certa proliferação lentiginosa, né? O que mais? Quando a gente chega perto da célula névica, essa é uma célula névica, um núcleo irregular, o núcleo está um pouco maior, ligeiramente maior que o núcleo do queratinócito, é hipercromático, tá?
E também eu não preciso que todas as células sejam atípicas. Eu achei em uma ou outra, né? Uma ou outra, ou uma acolá, eu já posso chamar de névoa de espaço. Agora, você viu atipia em uma célula, não viu atipia, porque às vezes a gente vê um névoa e fala, putz, que célula horrorosa, mas você não tem critério arquitetural, é uma célula só, né? A lesão às vezes é pequena. Então, hoje em dia, com essa revisão nova da OMS, acho que ficou menos prevalente o diagnóstico de névoa de espaço. Vocês percebem que aqui, em cima da papila dérmica, não tem nada, nada. Não tem nem proliferação lentiginosa, nem proliferação névica, e isso é um grande alívio, porque quando isso aqui está polpado, você já começa a esquecer do diagnóstico de melanoma. Aí você olha aqui está polpado, aqui também. Puxa, não é, vamos pensar em nevodisplásio. Olha isso aqui, que coisa horrorosa, uma célula multinucleada, névica, supercorada os núcleos, né? Aqui, ó, uma proliferação lentiginosa, um melanócito do lado do outro. Aqui é um borogodô, tem ninho, tem proliferação lentiginosa. Não tem fusão, não estou vendo fusão, mas tem fibroplasia papilar, tem um linfócito aqui, tem hipercromasia nuclear, encardiomegalia. Olha, mas graças a Deus aqui não tem nada. Já me penso duas vezes de dar um diagnóstico de melanoma, porque essa epiderme em cima da papila dérmica está sossegada, aqui está sossegada também. O beijinho, acho que essa foto eu já mostrei. Aqui tá legal de ver o núcleo. Você começa a ver que o núcleo do queratinócito tem uma cor e o núcleo da célula névica ou do melanócito é mais corado, é roxo mais pesado. Nevodesplásico, horroroso, grudando um monte de ninho. Aqui tem fibroplasia papilar. Aqui na derme só tem linfócito, nem tem célula névica, um nevo melanocítico juncional, com displasia de alto grau, porque esses núcleos têm mais de 1,5 vezes o núcleo. Esse ou esse, se achei um, já. Tem muita hipercromasia é uma coisa que chama atenção. Não é melanoma? Vamos ver, porque aqui tem uma área polpada, né? Não tem ascensão pagetoide. Olha que horroroso. Tá vendo a fibroplasia papilar importante do nervo displásico? E aqui um monte de ninhos névicos, tá? Puxa, mas aqui tá feio. Às vezes, gente, às vezes a inclusão pode confundir. A gente tenta sempre pensar que você tem que achar essas áreas polpadas de epiderme em cima da derme papilar. Nervo melanocítico composto displásico. Se a gente chegou até aqui, a gente vai avançar para o melanoma, tá? É mais rápido. A primeira coisa que a gente vai reconhecer são os critérios histológicos de melanoma. Não são critérios matemáticos que a gente preenche um aplicativo e vai dar o melanoma. Tem subtipos histológicos, eu vou falar só os 4 mais comuns. E, claro, sempre frisando o nevo de melanoma. Nessa figura você já está vendo a ascensão pagetoide, que são células que estão lá em cima. Esse aqui tá fácil, né? Às vezes a gente fica em dúvida com uma célula, você fala, puxa vida, será que é melanoma, melanócito? Às vezes é uma célula de Langerhans que parece um melanócito. Às vezes você precisa fazer imunohistoquímica para ter certeza que é a ascensão pagetoide. Aqui não precisa, tá óbvio. Tenho 3 células, um núcleo hipercorado, fazendo ninho. Aqui você só precisa diferenciar de doença de Paget na imunohistoquímica, mas tem uma melanina para ajudar. Sobe aqui em cima. O melanócito é de onde surge essa neoplasia maligna, que é o melanoma. Como a gente falou, ele vai, na maioria das vezes, isso aqui do nada vai virar um melanoma. É claro que não é do dia para a noite, a gente vai precisar acumular mutações. E eu só vou falar do melanoma óbvio, não vou falar da zona cinzenta, dos casos difíceis, dos casos de consultoria, que aí entra um monte de diagnóstico diferencial, tá? A gente sabe que para dar o diagnóstico de melanoma, tudo isso é importantíssimo. Pressão clínica. Adoro quando vem nevo displásico versus melanoma. O cara não se comprometeu com nada. Ou é nevo displásico, ou é nevo displásico melanoma, não é mesmo? Você achar que ou é um nevo displásico com melanoma, aí é demais, né? Eu não vou nem perder meu tempo falando da importância disso daqui, né? A gente viu que as lesões acrais é fundamental o tamanho da lesão e a idade do paciente. Vamos começar pelo primeiro tipo de melanoma, o tipo mais comum, que é chamado de melanoma disseminativo superficial, extensivo superficial ou pagetoide. É aquele onde a gente enxerga com facilidade as células pagetoides. Então, se a gente olhar só aqui na camada basal, só aqui já dava, vamos supor que não tivesse ascensão pagetoide, já dava para sair um melanoma. Então, não é necessário ter tudo. Veja só, aqui não tem folga de epiderme, não tem epiderme normal aqui. Os núcleos são muito grandes e eles são muito corados, tá? Eles assustam, eles são irregulares. Aí você junta com essa ascensão pagetoide, pronto, melanoma. Outra figura. Aqui, gente, eu até tenho áreas mais polpadas, né? Aqui tem ninhos, aqui tem proliferação lentiginosa, aqui tem ascensão pagetoide, junta tudo, melanoma. Não tem como ter nevo displásico com esse tipo de ascensão pagetoide. A gente sabe que alguns nevos, mesmo convencionais ou banais, eles têm ascensão pagetoide. E justamente os mais feião, o tipo nevo acral, por exemplo, nevo de Spitz pode ter ascensão pagetoide, como eu mostrei para vocês. Mas não desse jeito, de fora a fora. Geralmente é uma ascensão pagetoide no centro da lesão, tá?
E também essa ascensão plagiatóide não pode ter atipia. Se a gente chegar mais perto, a gente vai ver que esse núcleo é hipercorado, ok? Melanoma, só de longe a gente vê que tem umas células feias. Aqui tem melanócito, quer dizer, desculpe, tem linfócito, um derrame pigmentar. Eu ficaria preocupada para saber se tem invasão, faria recortes, recomendaria uma imunohistoquímica numa nota. Então, esse é o tipo mais comum, aquele que dá em perna de mulher e costas de homem. Olha a ascensão plagiatóide na camada granulosa, na camada espinhosa, uma célula ou várias células, né? Uma célula isolada ou um ninho, a gente chama de ascensão plagiatóide, tudo que está acima da camada basal. Pagetoide, gente, é um adjetivo, não é exclusivo do melanoma. A gente pode ter células pagetoides na doença de Paget, da mama, num SEC, in situ pagetoide. E aí ele vai mostrar essa célula muito parecida com isso daqui. Às vezes até precisando de imunohistoquímica para saber a origem dessa célula pagetoide, mas não nesse contexto que a gente está vendo aqui, de névoa, de ninhos. Aqui tem ninhos, né? Mas aqui, gente, a epiderme não tem folga, né? É um borrão. Aqui a gente tem uma célula hipercorada, começa a haver pleomorfismo nuclear e essa ascensão pagetoide extensa. Aqui também são critérios para melanoma. Vocês já estão preparados para fazer os diagnósticos que eu vou mostrar para vocês? Queria ouvir a opinião de vocês e verem. Aqui é um aumento daquela outra região. Às vezes tá vendo que o melanócito ganha muito citoplasma, né? Até um contrassenso, a gente vê que o aumento da relação núcleo-citoplasmática é uma coisa que faz a gente pensar em malignidade. E aqui a gente vê a célula do melanoma maligno ganhando citoplasma, né? Então, a gente aprende uma regra na patologia geral para a neoplasia maligna, mas a gente começa a ver as exceções quando a gente entra em cada doença, tá? Então, aqui, hipercromasia com cariomegalia, com irregularidade, tudo isso é melanoma, quase, eu não consigo achar a área de epiderme polpada, e ascensão pagetoide. Aqui é a mesma coisa. Que ninho bonitinho, pequenininho, mas olha essa ascensão pagetoide, olha o tamanho desses núcleos, pelo amor de Deus. Vamos comparar esse núcleo com esse núcleo aqui. Ele é, pelo menos, o dobro do núcleo desse queratinócito, tá? Então, falamos do extensivo superficial, vamos para o segundo tipo de melanoma, que é o lentigo maligno. O lentigo maligno é um melanoma in situ, que predomina o componente lentiginoso, e, por definição, tudo isso é definição de lentigo maligno, ocorre em pele cronicamente exposta ao sol, ou seja, uma pele que vai mostrar elastose solar e que vai mostrar atrofia da epiderme. Estou falando que é só na face? Não. Posso andar de regata a vida inteira, o meu braço vai ser uma pele cronicamente exposta ao sol. Ele é difícil porque às vezes não tem ascensão pagetoide e às vezes não tem tanta atipia. Mas aí o que vai te valer? Essa proliferação lentiginosa ininterrupta. Para ser uma proliferação lentiginosa benigna, primeira coisa, ela tem que dar um tempo. Volta ao normal, depois volta a proliferação lentiginosa. Mas aqui não, tá? Sem interrupção, um melanócito do lado do outro. E se a gente chegar perto, a gente vai ver que existe hipercromasia nuclear, cariomegalia, tá? Esse é o lentigo maligno. E o lentigo maligno melanoma é quando o lentigo maligno sofre invasão. Quando ele sofre invasão, o componente invasivo mais comum de ser enxergado é um melanoma desmoplásico, tá? Que são aqueles melanomas que mostram células fusiformes sem pigmento de melanina. Você vai ter que fazer diagnóstico com outras neoplasias fusiformes. Às vezes o componente epidérmico você pode passar batido, às vezes ele está ausente. E o melanoma desmoplásico ele vai ter, então, proliferação fusiforme, invasão neural e foquinhos de infiltrado linfocitário. São características do melanoma desmoplásico, que é o componente invasivo do lentigo maligno melanoma na grande maioria das vezes. O outro tipo de melanoma é o melanoma nodular. Basta ter nódulo para eu chamar de melanoma nodular? Não, para eu chamar de melanoma nodular, eu tenho que ter, óbvio, um melanoma invasivo. Esse é o único melanoma que não tem in situ, que só tem invasivo. Não tem só in situ, ele é sempre um melanoma invasivo. E para eu chamar de melanoma nodular, o componente in situ do melanoma tem que estar em cima do componente dérmico invasivo. Vamos supor que aqui você acha melanoma. Ele já não é mais classificado como melanoma nodular. Ele é um melanoma extensivo superficial com um componente de nódulo, mas não vai ser chamado de melanoma nodular, porque vocês sabem que no laudo, o patologista tem que dar o tipo histológico do melanoma, tá? Eles admitem até uns 3 cones epiteliais para o lado, o componente de melanoma in situ. Então, se tiver melanoma in situ até aqui, tudo bem. Se tiver aqui, tudo bem. Mas se tiver lá longe, a gente não vai chamar mais de melanoma nodular. Então, o melanoma nodular, ele, por si só, já é um prognóstico ruim, porque ele tem um Breslow, que é a espessura dele, grande, né? Costuma ser ulcerado, costuma ter as células feias. Ele pode ter um componente in situ, lembrando que esse componente in situ tem que estar em cima do componente dérmico e não
periférico, né, fazendo um ombro muito grande. Tá vendo aqui, ó, por exemplo, nessa foto? Vocês estão vendo o componente dérmico do melanoma nodular, e aqui, foi até aqui o melanoma in situ, a parte do in situ. Então, a gente pode classificar ele como nodular, tá? As atipias bizarras, né? Olha esse núcleo. Muitas vezes ulcerado, o melanoma nodular. E o último tipo de melanoma clássico, não estou falando de todos os tipos de melanoma, é o melanoma acral lentiginoso. De regra, pessoa idosa, e agora defino um idoso, não é só 60 anos, às vezes menos que isso. E a lesão clinicamente irregular, não existe biópsia incisional em lesão pigmentada acral. A não ser que ela seja horrorosa, e você só quer o diagnóstico de melanoma para seguir no tratamento, mas aí você vai ter que convencer o seu patologista mandando uma foto clínica, tá? Então, ele tem, por definição, um crescimento lentiginoso. Esse crescimento lentiginoso é extenso, às vezes pode interromper, e a gente vai ver ascensão pagetoide, sim ou não. Se olhar a proliferação lentiginosa, vai ver que as células são feias. Núcleo irregular, núcleo hipercromático, compara com o núcleo desse queratinócito, e núcleo aumentado também, maior do que o núcleo desse queratinócito. A metástase cutânea de melanoma, falei para vocês dos 4 tipos de melanoma, agora a gente vai falar de elementos adicionais no melanoma. A metástase em trânsito é essa que a gente vê desde o sítio primário do câncer, por exemplo, dorso do pé, até a cadeia linfonodal que drena a região, por exemplo, inguinal. Essas lesões aqui, elas elas diminuem muito o prognóstico do paciente, né? E significa que esse melanoma já tem invasão linfática, já tem metástase para linfonodo e está disseminado. A metástase cutânea de melanoma, seja isso aqui uma metástase em trânsito ou não em trânsito, porque às vezes você tem um melanoma no antebraço e você pode ter um nódulo subcutâneo na cabeça, a gente não vai chamar isso de metástase em trânsito, né? A metástase em trânsito, ela pode ser muito parecida com o melanoma nodular. Ela pode ser só dérmica, e aí você vê que a epiderme vai começando a ficar achatada, ela vai começar a sofrer isquemia, e às vezes ela vai ulcerar, e se ela ulcerar, vai ficar mais difícil ainda diferenciar com melanoma nodular. E às vezes você vê as células do melanoma entrando na epiderme, tá? Fazendo a gente confundir bem com melanoma nodular. O que vai ajudar é essa clínica, né? Não tem dúvida. É metástase em trânsito e não vários melanomas nodulares. Melanoma in situ invasivo é o grande divisor de águas. E a gente reconhecer. Eu acho que melanoma in situ é a sorte grande, né, gente? Se pegar um melanoma in situ, é o grande alvo de todo mundo. Tem pessoas que não vão ter névoa displásico antes e vão começar direto com melanoma in situ. Então, ele é o grande sucesso de um paciente. Ninguém gosta de um laudo de melanoma. Mas ele in situ, poxa vida, é a cura, né? É a loteria. Ganhou na loteria só margem cirúrgica e ter certeza de que não é in situ. Aqui tem um ninho, às vezes você recorta, aparece um ninho, faz imunistoquímica, aparece um ninho invasivo, tá? Aqui a gente tem ascensão pagetoide, a gente tem células com atipia, hipercromasia, cardiomegalia, todas aquelas ias que eu já falei. O laudo do melanoma invasivo, ele é extenso. O laudo do melanoma in situ é pobre. Melanoma in situ com laudo enorme é um atestado de ignorância do patologista e do dermatologista. Às vezes o patologista dá porque o dermatologista quer um laudo enorme. Aí o patologista dá. Não, patologista, eduquem seus dermatologistas. É feio você soltar um laudo desse quando é melanoma in situ. Melanoma in situ não tem fase de crescimento. Fase de crescimento você só avalia no componente dérmico. Melanoma in situ tem tipo? Tem. Você vai dizer se é lentigo maligno, se é extensivo superficial, se é acral lentiginoso. Nível de Clark é 1, não precisa pôr. Breslow não existe no melanoma in situ. O Breslow só se aplica no melanoma invasivo. Você vai pegar a última célula invasiva mais profunda, vai pôr uma reguinha e vai pôr o zero da reguinha na camada granulosa ou na base da úlcera. Ulceração não importa no melanoma in situ. Infiltrado linfocitário também não. Invasão vascular não, não. Nada disso, gente. Importa sim, névoa associado, margens cirúrgicas. Então, o melanoma in situ tem um laudo conciso só de tipo, de névoa associada e de margens cirúrgicas. Não precisa de índice mitótico. Não manifeste ignorância, tá? Então, e o melanoma invasivo tem todo esse negócio, embora a gente saiba que para estadiar no TNM a gente só usa o Breslow hoje, e a ulceração, isso é obrigatório nos laudos de melanoma invasivo. Por quê? Porque é substrato para pesquisa. No último TNM entrava o índice mitótico. Já descobriram que a ulceração equivale agora. O Clark já teve seus dias de glória. Hoje estão vendo que infiltrado linfocitário está sendo o ó. A gente precisa olhar com mais cuidado. Regressão já foi considerada ruim. Hoje ela já é vista com outros olhos. Porque eu ter muito linfócito é bom e a regressão é ruim. E a regressão é feita às custas de linfócito. Então, ainda podia colocar mais coisas aqui. Estadiamento patológico, elastose solar presente ou não, tá? Fase de crescimento vertical
é importante. A presença de um nódulo maior, um ninho maior do que um ninho da epiderme já define fase vertical. A presença de uma mitose na derme já define fase vertical. O Breslow, galera, hoje é óbvio pra gente, não existe melanoma invasivo sem Breslow, onde você põe o zero da régua na granulosa e a última célula tem que ser medida. Não faz isso no melanoma in situ, por favor. É o fator mais importante de prognóstico. Um Breslow de 0,76 tem sobrevida em 10 anos de 90% a 92%, e um Breslow de 4 milímetros sobrevive em 10 anos de 50%. Hoje o Breslow é muito óbvio, mas ele não foi quando Alexander Breslow, patologista, publicou um artigo em 1970 dizendo: gente, quanto mais espesso, pior é o melanoma. Hoje, mas naquela época era assim, o maior diâmetro, o melanoma mais preto, aquele que, entendeu? Era só um achismo até o Breslow comprovar cientificamente de que o mais espesso é o pior, e isso é uma verdade até hoje. Quanto mais espesso, mais metástase em linfonodo, menor a sobrevida. Classificação de TNM, é importante a gente saber, é importante a gente dar o laudo, a gente dar o P patológico, né? Então, PT1, T2, T3, T4, 1 centímetro ou menos. T2 é mais que 1. Se for 1 centímetro, é PT1. Se for 1,1, é PT2. E o PT3? É de 2 a T3? Não, é de 2 a T4. E mais que 4. Se for 4, é PT3. Se for 4,1, é PT4. E a ulceração vai dividir eles em A e B, de acordo com a presença ou ausência de ulceração. A ulceração, ela é um prognóstico ruim, colocando o PT3B igualzinho ao PT4A. Então, um tumor mais espesso sem ulceração se comporta igual a um tumor menos espesso com ulceração. A ulceração é ruim, ela reflete um crescimento mais acelerado, comprometimento de vasos, que vai determinar a isquemia, e então a gente precisa saber reconhecer a ulceração, que é uma área onde não existe epiderme em cima do melanoma. Então, a ulceração já está provada com risco de metástase e recorrência local. A mitose já esteve presente no estadiamento patológico, hoje ela foi substituída. Então, a mitose só entrava no PT1A e B, tá? Nos PT2 não importava a mitose, e a gente tinha que contar a mitose em 1 milímetro quadrado, que variava de acordo com a marca do microscópio. Geralmente era 4 campos de grande aumento, né? Aqui é uma mitose, gente. A gente precisa ver mitose, né? Uma mitose em cílios postiço, tá? Atipia, outra mitose. Não é a mesma. A mitose, ela tem muito estudo, e enquanto a gente não ficar colocando no laudo todo aquele microestadiamento, não vai ter estudo. Você vai ter que revisar todos os melanomas? Não, já faz tudo no laudo para incluir esses laudos em estudo. Menos que uma mitose, ou seja, não encontrei mitoses, 4% de metástase em 10 anos. Achei uma mitose, 31% em 10 anos. Lembrando que essa mitose não é uma procura exaustiva, você não precisa ficar fazendo recorte, é naquele corte original. O Clark, de 1 a 5, 1 in situ, 5 na hipoderme, lembrando que o Breslow tirou muito o brilho do Clark, né? Mas lembra que o Clark chegou antes do Breslow, né? Então o Clark já tinha dado bastante dica de o que importava, né, em termos de prognóstico desse melanoma. Clark 1 in situ, Clark 2 derme papilar, Clark 3 derme papilar também, preenchendo a derme papilar, e aqui não preenchendo a derme papilar, Clark 4 derme reticular e Clark 5 hipoderme. E o infiltrado linfocitário peritumoral nos melanomas são muito importantes. É para a gente dizer tanto intratumoral, que são esses daqui, que estão aqui entre uma célula e outra, e o peri, que fica na borda de todas as células, né? Infiltrado linfocitário exuberante, sobrevida de 77% vivos em 8 anos. Sem infiltrado linfocitário, 37% vivos em 8 anos. Regressão. Regressão já foi considerada ruim, hoje eles estão reavaliando. O que é regressão? É uma área sem melanoma na epiderme e na derme, e eu preciso ver aqui do lado melanoma e aqui do lado melanoma. E preciso ver essa fibrose, que são esses fibroblastos novos aqui, esses capilares novos, o infiltrado linfocitário, vai ter um derrame pigmentar, e a epiderme também sumida, tá? Regressão, pode ser chamada de regressão, é regressão total. Ela estava associada com metástases, e esse asterisco é para a gente lembrar que ela está em análise, se ela é realmente toda essa coisa horrorosa. Satelitose microscópica ou microsatélites tinha uma definição antiga de distância, e agora eles tiraram a distância para definir. Tinha um mínimo de milímetros, um mínimo e um máximo de milímetros. A satelitose microscópica ou microsatélite, que a gente tem que incluir no nosso laudo, são metástases cutâneas ou subcutâneas microscópicas encontradas adjacente ou profundamente a um melanoma primário. Esse foco descontínuo do tumor primário e separado por pele normal, ou seja, derme normal, tá?
Então, não pode ter fibrose, não pode ter inflamação no meio, tem que ser derme normal. Você enxerga aqui e aí enxerga outro foco aqui embaixo. Na verdade, ele quer mostrar esse aqui pra gente, não esse. Porque esse aqui parece que ainda tem derme alterada aqui. Então, você tá vendo o melanoma aqui, e aqui embaixo do lado do vaso tem uma bolota, né? Aqui estão aumentando a bolota, do lado do vaso. Aqui tem um vaso e tem a bolota. Essa bolota é considerada satelitose microscópica, independentemente da distância e independente do tamanho dessa bolota, tá? A satelitose microscópica, ela diminui muito, tá aqui nessa curva vermelha, a sobrevida do paciente sem satelitose microscópica, em relação ao paciente sem satelitose microscópica, tá? A invasão de vaso sanguíneo e linfático é um caso que está em estudo, tá? Prognóstico semelhante à ulceração, então ele está mostrando ser promissor. Se achar isso daí, está começando a ficar feio. Redução em 40% da sobrevida em 8 anos. A presença dessas células dentro de um vaso linfático ou sanguíneo não significa metástase. Você sabe que a metástase, isso é só o primeiro passo da metástase. A célula tem que invadir esse vaso, invadir toda essa, andar nessa derme e entrar aqui. Depois ela tem que percorrer dentro do vaso sanguíneo linfático. Não sabe se ela vai ter sucesso, essa célula neoplásica, dentro da circulação. Para ela ter sucesso, é melhor se ela grudar nas plaquetas, né? Depois ela tem que chegar num lugar longe e sair do vaso e crescer fora do vaso. Aí sim a gente chama de metástase. Seja um linfonodo, seja um órgão, a gente chamar de metástase. Então, invasão de vaso não é igual a metástase, mas é um critério ruim, tá? A gente está chegando no fim, né, mostrando, infelizmente, figuras tristes de metástase de melanoma no cérebro, metástase de melanoma no fígado, de cor preta, de cor branca, de cor verde. O fator mais importante em melanomas espessos para a sobrevida é a presença de metástase em linfonodo. E ela ainda deve ser analisada. Onde está essa metástase? Subcapsular, intraparenquimatosa, invade a gordura adjacente, tudo isso deve ser feito e laudado. Essa metástase é microscópica, a gente só descobriu depois que fez a lâmina, ou ela já era macroscopicamente evidente, clinicamente evidente? A presença de um linfonodo me dá uma sobrevida de 50% em 2 anos, mais de 4, uma sobrevida de 20% em 10 anos, tá? A imunohistoquímica do melanoma é a imunohistoquímica do nevo e a imunohistoquímica da célula melanocítica. A gente não tem um marcador de benigno maligno. A gente tem S100, HMB45. Todos esses aqui são marcadores imunohistoquímicos de células melanocíticas. Alguns podem ser usados, sim, por exemplo, HMB45 no gradiente para avaliar. Tá vendo que isso é um melanoma? Vamos supor que isso é uma marcação de HMB45. Se fosse nevo, só ia marcar as células superficiais e as células profundas iam estar pouco ou nenhuma marcação. Mas o HMB45 corre até o fundo, então isso favorece o melanoma. A avaliação também de metástase em linfonodo, a gente pode usar alguns marcadores que têm essa preferência, alguns são mais típicos de célula maligna do que de benigna, mas nada é preto no branco. Nem mesmo o PRAME, né, o PRAME, que é um marcador recente imunohistoquímico que prometeu diferenciar nevo de melanoma, marcou nevo, muito nevo, quase nenhum melanoma, mas não é 100%. Tem melanoma que não marca PRAME e tem nevo que marca PRAME. Então, o PRAME lá não é também a salvação, mas ajuda bastante, é um avanço. Cuidado com os melanomas amelanóticos. Esse é um melanoma melanótico que eu tive, né, recebi a biópsia, olha só. E para os dermatos acreditarem que era melanoma, precisei fazer imunoquímica, precisei provar, precisei mostrar as fotos, porque eles achavam que era uma doença de Paget ou um eczema, tá? Mas essa é uma área cronicamente exposta ao sol, você já vê aqui sinais de exposição solar, e esse é um tipo lentigo maligno, não está na face, mas uma pele atrófica com elastose solar, sem muita formação de ninho, sem muita ascensão pagetoide, lentigo maligno. Depois vou mostrar para vocês umas questões do TED, tá? Para vocês saberem, desde 2017, o que cai no TED na prova de título de especialista em dermatologia. Para quem vai prestar o TED, o que vocês têm que saber? O que é nevo e o que é melanoma, tá? Essa aula de dermatopatologia básica foi para te mostrar onde que você tem que estar. 46 anos, lesão no flanco. Qual o diagnóstico? Lembrando que essa prova da segunda fase é uma prova de múltipla escolha. Então, tinha lá melanoma, nevo, lentigo, e a resposta correta era nevo melanocítico juncional. As fotos não estão bonitas, né? A gente tem aqui ninhos. Eu não tenho nitidez maior que essa, tá, gente? Aqui, 38 anos, lesão no calcâneo. Devia de ter lá, nas alternativas, um granuloma piogênico, né, gente? Mas aqui eles estão mostrando em detalhes uma proliferação lentiginosa, que nem é tão lentiginosa, podia muito bem essa área aumentada aqui ser vista num nevo, mas aí, quando a gente olha aqui, tem uma área mais extensa de proliferação lentiginosa, lembrando que essas fotos não estão muito religiosas, tá? 62 anos, gente.
Uma coisa que eu falo para o pessoal que vai prestar o TED é que nunca cai nevo-displásico. Por quê? Porque nem o patologista direito sabe dar diagnóstico. Imagina a gente cobrar do dermato. Então, o nevo-displásico é dos diagnósticos que tem maior discordância entre patologistas e até entre o mesmo patologista. O patologista acorda da nevo-displásico, na hora que ele vai dormir, ele olha e fala nevo comum, amanhã cedo ele fala melanoma. Então, essa discordância, porque os critérios são muito sutis, são muito difíceis, principalmente as atipias citológicas, né? Então, eu costumo falar que não cai nevo-displásico, até o dia que cair e a minha cara cai no chão, porque caiu um nevo-displásico. Por quê? Porque toda hora muda o critério, agora já mudou o critério de nevo-displásico, incluir o tamanho. Alguém pode recorrer na prova e falar, olha, mas você não deu o tamanho da lesão. E aí a gente pode recorrer se cair um nevo-displásico. Tá vendo que tem aqui nas alternativas nevo-displásico? Então, não clica no nevo-displásico, mesmo que você tenha muita vontade. Se você tá achando feio, vai no melanoma, né? Que confluência, uma área horrorosa, você nem sabe o que é, se tem linfócito, o que tem, uma mistura de linfócito com melanoma, tá? Tô passando bem rapidamente nas questões do TED para a gente reforçar o quão importante é saber a diferença entre nevo e melanoma. Todo ano cai uma lesão pigmentada melanocítica. Todo ano. Feminino, não tem nem idade. Imagem do histopatológico. Qual lesão que é? Lesão clínica em perna. Ela tem umas trocentas pintas, a gente nem sabe qual que é. E aí, gente? Consegue ver alguma coisa na epiderme? Aqui perto? Não tô vendo muita ascensão pagetoide. Mas tem umas células feias. Tem infiltrado linfocitário. Já nesse aumento, chama a atenção a atipia das células na derme. Então, melanoma. Tá? Tem aqui o nevo melanocítico composto para você marcar, tá? Nevo de Spitz também nunca vi cair. Tem aqui na alternativa, mas você não vai marcar, tudo bem? Aqui, questão de 2022. Qual o diagnóstico? Olha só que legal, sem contexto, sem foto clínica. É verruga? Nevo azul? Melanoma? Também não marca nevo azul, nunca vi cair. Tem uma proliferação lentiginosa. Tem uns ninhos aqui, né? Tem uma ascensão pagetoide? Não é o melanoma mais bonito. Não é o melanoma que você põe numa aula, mas tem fibroplasia papilar. Ainda bem que não tem nevo-displásico, né? Mas acho que esse aqui tá bem um melanoma mesmo. Lesão em destaque na dermatoscopia. O mais certo é isso, né? Colocar contexto clínico, dermatoscópico e uma imunossoquímica de SOX3, nunca tinha ouvido falar. Qual é o diagnóstico? O que importa mesmo, o HE está sem foco nenhum, mas tem uma célula feia aqui. O diagnóstico é de melanoma em si. Não tem. Mas aqui na imunossoquímica, o que está marcado em marrom é para ele mostrar a ascensão pagetoide, tá? Que às vezes você não vê na hematoxilina e eosina e vê, tira essa dúvida. Aqui todas essas células marronzinhas são células pagetoides que estão em cima marcado com SOX, que é um marcador específico para melanócito. E agora chegou a grande hora. Vocês estão convidadíssimos a participar, a falar as respostas. Já teve gente que foi embora com medo de ser chamado, não é obrigatório. Às vezes você pode fazer um autoteste se não quiser falar, mas se quiser falar, fica à vontade. Nevo ou melanoma? Vamos olhar a epiderme. Tem um ninho névico aqui, outro ninho névico. Não achei ascensão pagetoide. Esses ninhos estão comportados e aqui na derme tem ninhos de células névicas. Esse é um nevo melanocítico composto. E aqui? Puxa vida, aqui eu acho que é ascensão pagetoide, ninhos de tamanhos irregulares, uma proliferação lentiginosa contínua. Aqui tem umas células que eu não sei se são névicas, mas e daí se for névica? Isso aqui me convenceu, né? Aqui parece que são células melanocíticas invasivas, aqui tem linfócito. E a gente tem, então, melanoma. Opa! Aqui eu estou na epiderme, um ninho de célula névica, outro ninho de célula névica. A gente tem um nevo melanocítico juncional. Aqui tem um ninho na epiderme e um monte de célula névica na derme, sem mais nada, nevo melanocítico composto. Aqui eu tenho a ascensão pagetoide, uma figura que a gente já viu, essa é um melanoma. E esse que tá feio, estranho, ascensão pagetoide, e ninhos irregulares, tá? E esse detalhe, gente, que célula horrorosa essa célula névica. Que névica, é melanoma maligno, olha o tamanho. Compara com o núcleo de queratinócito do lado. Existe cariomegalia, hipercromasia nuclear, existe ascensão pagetoide. Aqui eu tenho ninhos de células névicas de tamanhos regulares, não vou me preocupar, nevo melanocítico juncional. Então, com isso, a gente pretende ter chegado num nível de distinguir os nevos e os melanomas, estou falando dos fáceis e dos clássicos. Um beijo, um abraço e até breve.